Salve investidores! Nesse vídeo eu vou falar sobre os novos aportes da carteira do canal nesse último mês de julho, minhas perspectivas de dividendos para as empresas que eu tenho investido aqui na carteira do canal, a taxa interna de retorno que eu espero que essa carteira entregue ao longo dos anos e muito mais. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI, então bora pro vídeo. Vocês podem ver a carteira do canal aqui, já tem um patrimônio total de R$ 55.700, um lucro total de R$ 10.000. Eu tenho várias ações desde 2021. Minha maior posição atualmente é de Caixa Seguridade e é a posição que eu venho aumentando ultimamente, 1.096 ações. A segunda maior posição é de Banco do Brasil, com 664 ações, 22,53% da carteira. Petrobras, 329 ações, 18% da carteira. Vale, 166 ações, 16,48% da carteira. Prio, 150 ações, 10,63% da carteira. E Schultz, 700 ações, apenas uma posição pequena de 6% da carteira. Eu, pessoalmente, gosto de concentrar um pouco mais. Vocês estão vendo que eu não tenho BB Seguridade, como vários outros investidores aqui no YouTube mostram que tem. É uma posição, sim, que eu tenho uma visão de entrar na carteira do canal em algum momento. Se o mercado continuar batendo nela, como está fazendo atualmente, ela deve sim entrar na carteira do canal. E quando isso acontecer, eu vou mostrar aqui para vocês. A carteira do canal é composta somente por ações. Obviamente que eu tenho uma parte em caixa, mas eu não coloco aqui. Pode chegar um momento que eu vou começar a cadastrar aqui também para vocês terem uma visão de como funciona. Mas como a carteira ainda é pequena, vejo que não faz muito sentido falar para ter um caixa quando a carteira é muito pequena. Quando a carteira estiver maior, aí sim faz sentido ter um caixa. Como vocês podem ver, os últimos aportes da carteira do canal foram essencialmente em Caixa Seguridade, porque eu acredito que Caixa Seguridade, o mercado vem batendo tanto quanto em BB Seguridade. E, na minha visão, Caixa Seguridade tem um potencial de crescimento maior do que BB Seguridade. Obviamente, as duas estão passando por um momento um pouco mais complicado. Caixa Seguridade é um pouco menos por conta que o mercado imobiliário segue ainda aquecido, mas com o momento onde as taxas de juros estão altas, esse mercado segue abaixo das expectativas que deveriam ser. Com uma taxa de juros menor, que pode acontecer no futuro, eu acredito que Caixa Seguridade pode começar a ter uma maior quantidade de prêmios emitidos comparativamente em relação à BB Seguridade, por conta do ciclo imobiliário que vai ficar cada vez mais forte com a queda dos juros, porque é aquela história, se os juros estão altos, o financiamento imobiliário fica cada vez mais complicado de ser feito, então esse mercado se enfraquece um pouco mais, e mesmo assim, um mercado mais fraco, vocês podem ver que a Caixa Seguridade ainda entrega excelentes resultados. Hoje, no dia 11 de agosto, a Caixa Seguridade vai anunciar o seu balanço, eu vou trazer aqui no canal, provavelmente vai ser amanhã que eu vou trazer esse vídeo. Olhando para os informes mensais da Caixa Seguridade, ela continua ainda emitindo bastante prêmios na sua principal área, que é o seguro habitacional. E como vocês podem ver, a Schultz é uma posição que eu venho montando aos poucos, o setor industrial do brasileiro vem sofrendo ultimamente, dados do setor industrial estão cada vez mais fracos, e eu acredito que isso gera uma janela de oportunidades para esse tipo de empresa. Tem muita gente que não gosta desse tipo de empresa, eu vejo vários outros canais no YouTube aqui que nem falam muito sobre essa empresa, mas na minha visão é uma small cap que, se você estudar com carinho, você verá que é uma excelente empresa e o preço está, na minha visão, extremamente atrativo no momento. Por isso que eu venho aportando. Observem que o meu último aporte foi em 5,16 e Schultz já está na casa dos 4,80. Então vai caindo, não tem problema. Eu vejo muita gente falando, você não pode ficar comprando faca caindo. Eu entendo o lado deles, mas muitas dessas pessoas que falam essas coisas, elas são investidores muito mais de curto prazo. E na minha visão, eu sempre trago aqui no canal que a minha visão é sempre de médio a longo prazo. Todas as minhas posições são com uma visão de pelo menos 3 a 5 anos, no mínimo. Fora as posições que eu acredito que eu vou levar para bastante tempo, como Caixa Seguridade ou Banco do Brasil. Petrobras foi um aporte lá no início de julho, eu aportei nos 32,20 e como eu já mostrei no último vídeo sobre Petrobras, o mercado ficou bem chateado com a empresa, principalmente quando ela falou que ia começar a investir na área de distribuição, o que é uma área que tem uma margem muito baixa,
Então, por isso as cotações caíram e, na minha visão, está abrindo outra janela de oportunidades. Obviamente, Petrobras, temos que ficar um pouco mais atentos para onde ela está investindo. Se cada vez ela estiver focando mais na distribuição e não na exploração de petróleo, é a área onde ela gera mais margem, aí sim temos que ficar atentos com Petrobras. Agora, no momento atual, onde ela apenas soltou um fato relevante que pretende investir, não tem como dizer que vai ser tão ruim assim, porque não sabemos o quanto ela vai investir. Então, é algo a se observar, mas eu acredito que mesmo assim, por conta da Petrobras estar subprecificada em relação aos seus resultados e também ao preço do petróleo, na minha visão, ela segue também bastante barata. E com certeza eu devo reforçar os aportes em Petrobras nas próximas semanas. E como eu falei, meus aportes foram focados mais em caixa de seguridade, porque eu acredito em bons resultados ainda para esse ano de 2025. Acredito que nesses preços ela consegue entregar um dividendo na casa dos 10%, e sem ainda falar em 2026, que vai ter mais crescimento para a caixa de seguridade. Meu dividendo por ação de caixa de seguridade é de 1,35 e o PL projetado dela está abaixo de 9 vezes, o que é extremamente barato para uma seguradora, que é praticamente um reloginho. Ela vem entregando bons resultados a cada balanço. Óbvio que, ultimamente, os prêmios emitidos estão um pouco menores, mas no cenário atual de véspera de corte de juros, que estamos muito próximos de ter um corte de juros. Obviamente não sabemos o quanto vai ser cortado, mas qualquer corte que vier vai sim melhorar no resultado operacional da empresa, pensando numa visão de 1 a 2 anos. Porque lembre-se que cortes de juros não acionam rapidamente o mercado imobiliário. Existe um atraso entre o corte e esse resultado do corte de juros. Então, caso o nosso Banco Central corte os juros, isso ainda vai levar um pouco de tempo para fazer efeito, mas o mercado sempre antecipa esses movimentos. Meu preço teto para a Caixa de Seguridade é 16,29 e 21% de mais segurança. É por isso que eu venho aportando nela e temos já um dividendo em aberto de 31 centavos com Datacom em 1º de agosto. Obviamente, meu último aporte não pegou esse dividendo, mas eu sabia disso, não tem problema. Mas agora nesse novo resultado que ela vai anunciar, vai ser anunciado o dividendo de novembro, assim como foi no ano passado. Então eu já espero na casa dos 32 centavos também para novembro, já estou me adiantando a esse dividendo e também ainda tenho uma expectativa de bons resultados e o mercado é aquilo que eu já explico para vocês há algum tempo. O mercado geralmente sempre gira em muito pessimista ou muito otimista, então ele bate excessivamente nas cotações das empresas. Podemos ver atualmente que é o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil já está no meu radar para novos aportes. Vou só esperar esse balanço do segundo TRI de 25, que eu acredito que o mercado possa bater ainda mais no banco. Muitas pessoas ainda não acreditam que o resultado vai ser tão ruim ou talvez o payout não vai cair. Então, se isso acontecer, acredito sim em mais quedas para o Banco do Brasil. Nas estimativas da minha carteira, eu tenho uma estimativa de dividendo projetado de R$ 4.900 para esse ano de 2025. Isso nos dá um dividendo médio mensal de R$ 408 e o dividend yield esperado da carteira gira em torno de 8,8%. E, obviamente, esse dividendo poderia ser até um pouco maior, mas como eu tenho posição em PRIO, que não paga dividendos, é uma empresa exclusivamente de crescimento, esse dividendo é puxado um pouco para baixo, mas para mim não tem problema, que eu acredito que no momento que PRIO começar a distribuir um pouco de dividendos, ela vai distribuir sim uma bolada de dividendos. Mas não é minha visão em relação à empresa. Eu gosto sim da tese de crescimento da PRIO e eu já falei com vocês que eu gosto de ter uma pequena participação empresas não somente de dividendos. Obviamente que eu gosto de empresas de dividendos, a maioria delas crescem até mais do que empresas de crescimento, mas a PRIO, na minha visão, está extremamente descontada porque o mercado não vem precificando os novos campos que ela adquiriu e que ainda devem entrar em operação, principalmente em 2026 e 2027. E a taxa interna de retorno da carteira fica em torno de 14,33% e a taxa interna de retorno basicamente é o retorno acima da inflação. Vocês já viram que em vários vídeos eu gosto de calcular o retorno total esperado para a empresa, que é basicamente a TIR, a taxa interna de retorno. Então, na carteira total, com os pesos de cada posição, a minha carteira como um todo pode entregar 14,33% de taxa interna de retorno acima da inflação no momento atual e nos resultados atuais das empresas. E isso pode aumentar cada vez mais.
porque temos várias empresas aqui que estão em ciclos de baixa. Shoes está em ciclo de baixa, Prio está em ciclo de baixa, Vale também está no ciclo mediano, eu diria. Petrobras está em ciclo de baixa por conta também do petróleo em níveis bastante baixos. Banco do Brasil, com a crise do agro e resultados ruins, está em ciclo de baixa. E Caixa Seguridade está no ciclo meio mediano, eu diria, mas o mercado está pessimista nela. Então, observem que até num ciclo de baixa, o mercado brasileiro vem batendo extremamente em várias empresas e deixando elas em preços totalmente atrativos, o que, na minha visão, não faz muito sentido se você é um investidor, obviamente, de médio a longo prazo, que seria eu no caso. E espero que vocês que acompanham esse canal também tenham a mesma visão que eu de ser um investidor de médio a longo prazo, não comprar uma empresa esperando que daqui a um ano ela vai dobrar seu dinheiro. Então, se você está fazendo isso na bolsa, você tem grandes chances de perder muito dinheiro. Se olharmos aqui para os proventos a receber da carteira do canal, esse mês de agosto temos R$ 432 em proventos a receber. E eles são basicamente das minhas posições de Petrobras e da posição de Caixa Seguridade, que é o dividendo que tinha Datacom em 1º de agosto. E podemos ver que já tem proventos a receber para setembro, também uma bolada. E obviamente ainda não tem aqui o provento do Banco do Brasil, que vai ser anunciado agora no dia 14. E ele vai cair aqui para esse provento de setembro. E as principais posições para esses proventos são de Vale, ela vai me pagar somente nessa posição R$ 267 líquidos, porque ela pagou em JCP, e também em Petrobras, que parte do dividendo, desse último dividendo que foi pago em agosto, também vai ser pago em setembro. Então, já vai cair aqui. E também adicionados ao dividendo do Banco do Brasil, que eu espero na faixa dos 20 a 25 centavos por ação. Como eu tenho uma posição de 664 ações, 664 vezes 0,20. Vou colocar 20 centavos porque provavelmente vai ser juros sobre o capital próprio, então vai ter ainda o imposto de renda. Então vai ser mais R$ 132 nessa minha posição de Banco do Brasil. E se eu continuar com esse ritmo forte de aportes, eu venho aportando por volta de 2 a 3 mil reais por mês, eu acredito que a carteira do canal deve chegar em 2029 com uma renda mensal de mais de R$ 1.600 por mês. Obviamente, isso aqui coloca o crescimento dos aportes e também o reinvestimento de dividendos. Obviamente que isso aqui é uma estimativa, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então observem que você ficar aportando fortemente durante certo tempo e reinvestindo os dividendos, você pode sim chegar daqui 4, 5 anos com uma renda bem substancial na sua carteira. Então essa é a visão que eu tenho de trazer aqui para vocês e que vocês sejam um investidor com uma visão de médio a longo prazo. Eu vejo muita gente com medo, principalmente das quedas do Banco do Brasil e tudo mais. Esse é um dos problemas com o investidor que não está preparado para a bolsa. É isso que eu falo com vocês. Vocês não precisam ter uma carteira somente de ações se vocês não estão prontos para isso. Se vocês não estão prontos para isso, tenham mais posições em renda fixa. Mas se você é um investidor arrojado como eu, você consegue sim passar durante vários anos com uma carteira totalmente ações, mesmo acontecendo quedas de 40%, 50% que vão acontecer na sua carteira. É isso que você tem que ter em mente. Então, observando aqui toda a posição consolidada das empresas que eu tenho na carteira, observe a margem de segurança em todas as posições está relativamente elevada, apenas Vale, que eu tenho um preço teto um pouco mais baixo, que ela está em apenas 6% de margem de segurança, mas observe que várias empresas têm uma margem de segurança de 22% com uma Caixa de Seguridade até 31% de margem de segurança, e observe a estimativa de retorno de cada uma delas. E vocês podem observar aqui também o prêmio de risco em relação à NTN-B 2035, seria o Tesouro IPCA com juros semestrais 2035, é o prêmio de risco que cada uma dessas empresas entrega em relação à renda fixa. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Um vídeo atualizando a carteira do canal, mostrando os novos aportes. A empresa que eu sigo de olho como nova posição é BB Seguridade e também a posição que eu devo aumentar para os próximos meses deve ser sim Banco do Brasil. Só esperando esse resultado do Banco do Brasil para ver como o mercado vai reagir. Se subir não tem problema, eu já tenho uma posição relativamente alta na minha carteira, mas acredito que o mercado ainda pode até se assustar um pouco mais com o resultado e criar uma janela até maior de aporte para o Banco do Brasil. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Se você já é inscrito nesse canal, deixa o like e te vejo no próximo vídeo.